programa Evidências está sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada e tem oferecido a todos os que nos escrevem um curso bíblico inteiramente grátis. Escreva para nós. Nosso endereço é evidências@novotempo.org.br ou através do correio, programa Evidências, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Ou nos ligue pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. No programa de hoje vamos visitar Pompeia e Herculano, cidades que foram destruídas pelo vulcão Vesúvio. Visitar essas cidades é visitar o passado preso no tempo pelas lavas de um vulcão. Mas também é um lugar para reflexão sobre o estilo de vida que vivemos e nossa amizade com o próprio Deus. Dr. Rodrigo Silva, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém e professor do Centro Universitário Adventista, UNASP Campus 2, nos leva a esse impressionante passeio ao passado de Pompeia e Herculano. Com vocês, Rodrigo Silva. Existem muitos tipos de diversão e lazer. A própria palavra divertir significa desviar a atenção para outra direção, descansar do que se faz sempre fazendo outra coisa divertida, diversa, diferente. Alguns sugerem que se dividirmos nossa vida entre prazeres e deveres, satisfações e obrigações, desfrute e sacrifício, a diversão e o lazer seriam os momentos que temos para nós mesmos, para fazer o que quisermos, sem a obrigação necessária dos deveres e compromissos. Mas há outros que fazem uma diferença ética entre a diversão e o lazer. Pelo primeiro, entenda o modo irresponsável de descanso, que gasta o tempo livre de uma maneira doentia, muitas vezes perdendo uma preciosa noite de sono diante de um computador ou bebendo desenfreadamente numa mesa de jogos de azar. A consequência disso você já sabe: alienação, mortes, sofrimento em família. Já o lazer seria uma maneira saudável de gastar o tempo livre, recuperando as energias para enfrentar a próxima etapa de trabalho em lucidez de espírito e nobreza de caráter. Neste sentido, o tempo livre deixa de ser um ócio ou um desperdício para se tornar uma verdadeira recreação. Palavra que literalmente quer dizer recriar, isto é, tornar-se uma nova criatura após cada momento de descanso. Isto seria, de fato, mais interessante do que uma ressaca numa manhã de segunda-feira. Esta é realmente uma maneira interessante de distinguir diversão de lazer ou recreação que aponta para a ética do repouso. Descansar com responsabilidade ou parar com prudência. Os dias seguintes é que determinarão o tipo de repouso que nós optamos. Mas, seja como for, ainda que não se aceite tal distinção linguística, o importante é saber que um descanso responsável equilibra os compromissos da atenção e as tarefas do dever. É claro que a pausa não se justificaria se não existissem os deveres. É a relação equilibrada entre compromisso e lazer que dá cabimento aos dois e gera sentido à nossa existência. Afinal, a vida só de deveres e compromissos é chata e insustentável. Porém, uma vida só de lazer poderia ser até interessante no início, mas se tornaria perigosamente inútil, transformando o ser humano em parasita da existência, algo que realmente ninguém em sã consciência gostaria de ser. Há quase 1930 anos, houve no Golfo Italiano de Nápoles duas cidades romanas cujos cidadãos parecem ter perdido de vista esta diferença entre recreação, isto é, descanso inteligente, e divertimento irresponsável. Estamos falando de Herculano e Pompeia, que foram dois dos mais luxuosos e cobiçados balneários frequentados pelas ricas famílias do Império dos Césares. Essas cidades foram terrivelmente destruídas pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Porém,
Antes de falarmos dessa tragédia histórica, vamos entender um pouco como era a diversão nos dias do Império Romano. A mesma que dominava os ares daquelas cidades. E, por isso, quem sabe, seria interessante examinar um clássico daqueles tempos, escrito por alguém que testemunhou pessoalmente aquilo que escrevia. Trata-se da obra A Vida dos 12 Césares, escrita no primeiro século depois de Cristo pelo historiador romano Suetônio, ou Gaius Suetonius Tranquillus, como era o seu nome em latim. Suetônio nasceu no ano 69 da era cristã em Roma e faleceu por volta de 141. Ele foi um grande estudioso dos costumes de sua gente e de seu tempo e ainda escreveu um grande volume de obras eruditas nas quais apresenta a vida dos principais personagens da época. Carlos Heitor Coni chegou a dizer que se a cultura latina tivesse produzido uma Bíblia, é certo que A Vida dos 12 Césares de Suetônio constituiria um dos seus principais livros, ou o mais importante historicamente falando, e talvez o mais interessante deles. Suetônio foi, sobretudo, um autor indiscreto que devastou a vida e a intimidade da corte romana, dando-nos uma visão nítida dos vícios dos imperadores e das questiúnculas que dividiam a nobreza. Sua intenção foi a de retratar o caráter humano dos Césares e do povo, ressaltando, sobretudo, o quadro de violência e luxúria que havia na antiga Roma. Esta obra é, de fato, extremamente valiosa para o conhecimento da antiguidade clássica, graças ao volume de informações históricas que ela registra. Segundo o que descobrimos nos escritos de Suetônio, a política do divertimento em Roma começou aparentemente com um elogiável programa social, mas só na aparência. Com o crescimento urbano que o Império registrava, começaram a vir os problemas sociais para Roma. A escravidão gerou muito desemprego na zona rural, pois muitos camponeses perderam seus empregos. Esta massa de desempregados migrou para as cidades romanas em busca de empregos e melhores condições de vida. Receoso então de que pudesse acontecer alguma revolta de desempregados, o imperador criou a política do panis et circenses, ou seja, a política do pão e circo. Esta consistia em oferecer aos romanos comida e diversão de qualidade moral duvidosa. Quase todos os dias ocorriam sangrentas lutas de gladiadores nos estádios do Império. O mais famoso deles, o Coliseu, tem suas ruínas preservadas até hoje na Itália, atraindo muitos turistas do mundo inteiro. Ali também havia, geralmente depois do espetáculo, a distribuição de alimentos. Desta forma, a população carente acabava esquecendo os problemas da vida e diminuindo as chances de uma revolta. As diversões que dispunham os romanos de todas as classes eram cada vez mais elaboradas. Geralmente, no mês que o nosso calendário corresponde a abril, cerca de 250 mil pessoas iam aos circos máximos, cuja reconstrução você vê nesta maquete, para ver corridas de cavalos e carros. Este entretenimento tinha a sua origem nos rituais oferecidos a Ceres, a deusa dos cereais, que estava um pouco esquecida nos dias do Império. Mas as emoções destas perigosas competições de corrida eram ultrapassadas pelas sangrentas batalhas do Coliseu. Ali, gladiadores lutavam entre si em ferrenhas batalhas que geralmente só terminavam com a morte do perdedor. Os gladiadores costumavam recordar os inimigos da antiga Roma que estariam agora dominados e lançados uns contra os outros na arena para entretenimento dos seus conquistadores. Muitos daqueles lutadores eram profissionais e havia até mesmo o caso de cidadãos de classes altas que escolhiam voluntariamente a carreira de gladiador, talvez devido à excitação que isto causava ou que lhe estava associada. Este piso de uma típica casa romana de classe média nos dá uma ideia de como eles amavam esses entretenimentos a ponto de enfeitar as suas residências com cenas ocorridas nos estádios. Mas também entre os lutadores havia alguns criminosos e escravos que eram por vezes condenados ao papel de gladiadores como forma de punição. Afinal, para muitos daqueles homens, a carreira de gladiador era uma sentença de morte. Poucos sobreviviam para se aposentarem ou tornarem-se treinadores.
Os romanos parecem ter tido uma sede insaciável pelo espetáculo, despendendo enormes somas de dinheiro e engenho entre efeitos especiais e organização de espetáculos. Só para você ter uma noção, num espetáculo ocorrido no reinado de Sétimo Severo, no início do terceiro século, um enorme modelo de baleia foi arrastado pela arena. Quando a sua boca foi aberta, um bando de 50 ursos saiu ao encontro de um grupo de caçadores que não tinha nada para se defender, senão uma pequena espada com um pouco mais de 50 centímetros. Em alguns estádios especiais, como o próprio Coliseu, havia a construção de arquedutos, cuja função era inundar ou secar a arena quando bem desejassem para reconstruir uma batalha naval. Isso mesmo, uma batalha em alto mar, com direito a navios e tudo mais, inclusive o derramamento de sangue real. Estes espetáculos mostravam Roma no seu melhor ou no seu pior estado, tanto no sucesso de sua alta tecnologia, como na sua crueldade, que, aliás, os caracterizava muito bem. É provável que, nas suas origens, o ritual sagrado de derramamento de sangue seria uma maneira de aplacar os espíritos dos deuses e dos que haviam morrido. Por outro lado, havia também nessas lutas a marca aparente da superioridade romana sobre seus inimigos bárbaros e, como se não bastasse, uma demonstração profana dos mais sanguinários gostos de um povo que se dizia altamente civilizado. Havia também os jogos de azar e a aparente preocupação com o vício que esses poderiam gerar. Isto levou alguns políticos a criticarem uma lei que só permitia jogos de azar nas Saturnais. Os antigos romanos tinham uma festividade de inverno chamada Saturnais, este é o nome que ela recebia. Isto acontecia em homenagem ao deus Saturno, que começava no dia 17 de dezembro, de acordo com o nosso calendário, e se estendia até o dia 24 do mesmo mês. Fora deste período, a jogatina era crime. Apesar disto, muitos foram os que se arruinaram por causa dos dados. Aliás, os romanos conheciam uma variedade de dados, conforme você pode ver nos vários modelos próximos a este tabuleiro original encontrado nas escavações do sítio romano que ficavam em Corbridge, no Reino Unido. Havia, pois, dados verdadeiros, comumente chamados de tessaré, e dados falsos, feitos de ossos de calcanhar de ovelhas, vitelos ou outros animais com sua reprodução em metal. Estes eram chamados de astrálagos. E quanto às cidades de Pompeia e Herculano? Bem, ambas, como já dissemos, ficavam localizadas no Golfo de Nápoles, próximas à subida da montanha do Vesúvio, que era um vulcão adormecido. Pompeia, a maior delas, foi fundada pelos oscos e conquistada pelos gregos no 8º século a.C. Depois foi ocupada pelos etruscos, pelos sanitas, até finalmente aliar-se aos romanos e tornar-se uma colônia do Império após a Guerra Civil ocorrida em 49 a.C. Ao longo dos anos, já sob a administração romana, Pompeia foi se transformando numa metrópole cada vez mais importante da região. Ela chegou a ser maior do que a própria cidade de Nápoles, por estar estrategicamente localizada no Golfo e por ter uma terra vulcânica muito fértil. Aliás, outra coisa que aumentava a sua importância era o fato dela possuir uma academia militar romana, disfarçada, é claro, de clube da juventude, onde os jovens podiam ir, se divertir com esportes como arremesso de dados, corrida, carregando armas, lutas de gladiadores, etc. Até que, quando se davam conta, já haviam se tornado legionários convocados pelo exército, cuja missão era seguir mundo afora, conquistando novos territórios e consolidando as fronteiras de Roma. Porém, no ano 62 d.C., o Vesúvio começou a dar sinais de vida e um terremoto destruiu parcialmente a cidade. Como a cidade era muito próspera e rica, em alguns anos ela já estava completamente reconstruída. Herculano, por sua vez, não ficava muito atrás da próspera cidade vizinha. Para aproveitar a paisagem, ela fora construída num promontório entre dois rios que desciam do Vesúvio pela região de Campânia, também na província. Eles eram todos de Nápoles e sofreram poucos abalos sísmicos, ocorridos especialmente no ano 62, mas a verdadeira erupção,
que iria sacudir toda a região e ficar marcada na história, só aconteceria 17 anos depois. Finalmente, no alvorecer do dia 24 de agosto de 79 d.C., ninguém nas pequenas cidades de Pompeia e Herculano poderia adivinhar que aquela manhã cálida e luminosa nasceria morta. O Golfo de Nápoles estava azul e liso como um espelho. O Vesúvio estava verdejante, cheio de plantações e de vinhas e oliveiras. Não havia nenhuma nuvem no céu. É bem verdade que, desde alguns dias, se vinham sentindo ligeiros tremores nas terras das vizinhanças. A cidade de Pompeia, a 11 quilômetros de distância e um outro flanco do Vesúvio, sentiria os mesmos abalos. E a grande cidade de Neápolis ou Nápoles, mais longe da montanha, provavelmente o sentira também. Tais tremores não eram raros e podiam tornar-se violentos, mas nunca que ninguém se lembrasse que pudesse sair uma pequena sombra de fumaça do topo arborizado daquela montanha. Então, naquela manhã, Herculano tinha um clima de feriado. Havia feriados em homenagem ao imperador Vespasiano, falecido há pouco tempo, e jogos atléticos no ginásio central. À tarde também haveria um festival de teatro e muitas peças estavam em cartaz. Os tribunais estavam fechados devido ao feriado, mas o fórum estava cheio de gente. Eram veranistas que visitavam a cidade. De repente, um som violento e estrepitoso fendeu os ares. O Vesúvio não estava mais adormecido. Da montanha, uma gigantesca nuvem elevou-se, escurecendo o céu. As pessoas começaram a gritar que o Vesúvio havia explodido. Todos os que puderam largaram tudo e correram para as ruas como loucos. Em pouco tempo, a fumaça tóxica começou a fazer as suas vítimas. Crianças choravam perto do corpo de sua mãe e elas mesmas já não suportariam o gás por muito tempo. Os animais ficaram enlouquecidos. Tudo foi muito rápido, mas o sofrimento parecia durar uma eternidade. Era a 7ª hora, horário de Roma. Começava o sepultamento de uma grande cidade. Quando a parte superior da montanha explodiu, o vapor liberado misturou-se com cinzas, lava e terra, formando uma substância viscosa que seguiu o caminho da menor resistência feito pelos leitos desgastados dos rios, até que a própria cidade de Herculano se tornou um mar de lama ardente. Rapidamente, a lama subiu, engolfando a cidade até uma profundidade de 12 a 18 metros ao mesmo tempo. Pompeia também, que estava mais ao sul, tinha destino igualmente dramático e horrível, embora a chuva de lava e cinzas que recebeu a soterrasse apenas a uma profundidade de 7 metros. Levando em conta a natureza extraordinária da catástrofe, é estranho que tão poucos relatos tenham sido escritos e chegados até nós. A única descrição de uma testemunha ocular que dispomos é a de Gaius Plinius Cécilius II, mais conhecido como Plínio o Moço, que viveu de 63 a 113 d.C. Plínio foi um famoso advogado, escritor e também filósofo da antiga Roma que sobreviveu à tragédia do Vesúvio. Ele tinha na época apenas 15 anos e escapou da fúria do vulcão juntamente com sua mãe, graças à ajuda de seu tio, também chamado Plínio, que era na ocasião comandante da frota romana em Miceno, base estratégica do Golfo de Nápoles. Veja a descrição que ele faz. No 9º dia, antes das calendas de setembro, por volta da 7ª hora, minha mãe informou a meu tio de que uma nuvem de dimensões e aparência extraordinária fora vista. Era como uma árvore. O pinheiro daria uma boa ideia dela. Como um imenso tronco de árvore, a fumaça foi projetada no ar, abrindo-se em galhos. Creio que foi levantada por o alto por uma rajada de vento e depois largada quando a rajada franqueou. Ou, quem sabe, vergada sobre o próprio peso. Ela espalhou-se então pelos 4 ventos. Ora era branca, ora negra, ora matizada, dependendo se carregava de cinzas ou brasas. Na continuação do texto, Plínio o Jovem passa então a narrar a extraordinária viagem de socorro de seu tio pelo litoral de Miceno, numa tentativa vã de resgatar sobreviventes. Afinal, a missão foi um fracasso e o próprio tio de Plínio morreu sufocado pelos vapores densos.
Depois ele conta o restante de sua fuga ao lado de sua mãe pela estrada de Nápoles, que a esta altura estava apinhada de gente tentando escapar da morte. Veja a sequência de sua narrativa. As cinzas caíam quentes e espessas sobre os navios. Enquanto isso, do Monte Vesúvio, grandes lençóis de chamas e enormes incêndios surgiam cada vez mais e em mais lugares. O seu brilho e clarão contrastavam-se com a escuridão da noite. Acredito que meu tio foi sufocado pelos vapores densos. Afinal, quando o dia amanheceu, seu corpo foi encontrado intacto, sem um ferimento e vestido como se estivesse vivo. Na fuga ao lado de minha mãe, embora nossos carros estivessem em terreno liso, éramos jogados para todos os lados e mesmo depois que os calçamos com pedras, não conseguíamos firmá-los. O mar parecia ter encolhido, como que sugado pelos tremores de terra. Atrás de nós pairava uma terrível nuvem negra, rasgada pelos clarões repentinos de fogo, contorcendo-se como uma serpente, revelando lampejos maiores que relâmpagos. Não tardou para que fôssemos envolvidos numa escuridão semelhante à de um quarto trancado. Só se ouviam os gritos estridentes de mulheres, o choro de crianças e os gritos dos homens. A escuridão acabou cedendo e, finalmente, surgiram a verdadeira luz de um dia e um sol pálido. Diante de nossos olhos aterrorizados, tudo parecia mudado, tudo coberto por uma espessa camada de cinzas, como se fosse uma grande nevasca. O jovem Plínio teve sorte de estar tão longe do centro da erupção, pois as cinzas e as pedras que caíram sobre Pompeia estavam incandescentes, queimando e sepultando tudo o que tocavam. A terrível notícia da catástrofe foi enviada a Roma pelas torres de sinalização. Na mais eficiente maneira romana, a região de Nápoles foi declarada zona de calamidade. Mas não havia auxílio algum que pudesse compensar a perda total. Algumas pessoas voltaram, escavaram mutuamente e depois desistiram, indo para outros lugares. Com o passar dos anos, as cidades mortas foram aos poucos apagadas da memória das pessoas. As encostas do Vesúvio tornaram-se verdes e foram novamente cultivadas como se Herculano e Pompeia nunca tivessem existido. Até que em 1709, ao escavar um poço para os monges, um operário encontrou acidentalmente uma fileira de cadeiras da galeria do Teatro de Herculano e pedaços de mármore raríssimo. A Áustria, que naquela época dominava a Itália, deu ordem para serem perfurados túneis de exploração. Seu interesse, porém, não era arqueológico. Eles queriam explorar o mármore ali encontrado. Somente em 1738, depois da expulsão dos austríacos, o sítio foi escavado com interesses puramente arqueológicos. Em 1860, os trabalhos arqueológicos se intensificaram e tornaram-se mais sistemáticos, mas foram interrompidos pela Segunda Guerra Mundial. Porém, depois do conflito, grandes descobertas vieram a público. Percebeu-se que muitos edifícios de Pompeia conservavam-se em perfeito estado, entre os quais destacavam-se a Basílica, lugar onde eram realizadas reuniões públicas da cidade, o Fórum ou Centro Urbano, que abrigava vários prédios públicos, e o Templo de Apolo, o grande deus Sol dos romanos. Outros conjuntos monumentais seriam o Fórum Triangular, o Anfiteatro e a Palestra ou Ginásio de Esportes, além de outros templos resgatados. Interessantes para os historiadores são as casas particulares, várias delas típicas da classe média provinciana do Império Romano. Elas costumavam ser elegantes, com átrios e pátio interno mobiliado e austero. Alegres pinturas murais revelavam muito do dia a dia e das crenças daquele povo. Também são importantes as casas situadas fora do perímetro urbano, como a de Diomedes e a chamada Vila dos Mistérios, onde eram celebrados os cultos ao deus Dionísio. Ali, quadros pintados na parede revelam cenas das festas envolvendo flagelação, danças, bebedice e muita sensualidade, incluindo até mesmo o uso de juvenis em práticas licenciosas. Eu tenho aqui um pedaço de lama vulcânica do Vesúvio. A leveza e durabilidade
fazem-na parecer um pedaço de concreto natural que revelou outra curiosidade durante as escavações. Os arqueólogos começaram a reparar que algumas áreas das ruínas tinham a lama endurecida, porém ela era oca. Alguém então teve a brilhante ideia de, antes de destruir o bloco, colocar um pouco de gesso dentro e fazer um molde para ver o que encontrariam. O resultado é que foram descobertas dezenas de pessoas, animais, famílias inteiras de adultos e crianças. Alguns escondidos em cantos das casas, como este menino, originalmente encontrado no canto de uma casa que parece em posição de prece. Outros foram achados dormindo, agonizando ou gritando de terror, como neste molde que distingue o rosto da vítima. Como os prédios não foram demolidos, os corpos não foram esmagados. A população provavelmente fugiu como estava. Os que estavam nas termas, sem roupa, os atores no teatro, com as roupas que usavam no ensaio. Enfim, não houve tempo para salvar nem mesmo objetos mais preciosos. Joias, moedas, pratas, documentos legais, tudo foi abandonado. Imagine que, antes da tragédia, muitos estavam curtindo a vida, como se não tivessem jamais de prestar contas dos seus atos a Deus. Frases de deboche escritas nas paredes e muros dos bordéis de Pompeia e Herculano mostram que aquelas cidades viviam para o vício, a promiscuidade e a falta de compromisso. E como elas são parecidas com o triste prognóstico de Paulo, escrito na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32, que nós leremos agora. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isto, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isto, Deus entregou tais homens à imundicícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Não deveríamos nós, que temos a oportunidade de estudar a história, aprender com os erros daqueles que nos antecederam e não os cometer novamente? É claro que pessoas inocentes também podem ter morrido entre os promíscuos e idólatras de Pompeia e Herculano, mas para esses está reservada a promessa da vida eterna. Mas e quanto aos demais? Estariam eles preparados para enfrentar o juízo final de Deus? Pense nisso hoje. Afinal de contas, tragédias como a do Vesúvio mostram que esta existência não pode ser a verdadeira vida que Deus nos tem preparado. Ela é apenas um ensaio, uma preparação para o grande dia, depois da volta de Jesus, em que teremos a oportunidade de encontrar pessoalmente com o Salvador de nossa alma. E Ele quer, nesse dia, poder chamar-nos de seus filhos e tratar-nos como seus verdadeiros amigos. Portanto, não desperdice hoje a chance de fazer uma verdadeira amizade com Deus. E aí, já pensou no juízo final? Difícil não olhar para esse cenário de destruição sem pensar em nosso próprio destino, não é verdade? Quer aprender mais da Bíblia? Escreva para nós e solicite o nosso curso bíblico inteiramente grátis. O nosso endereço é evidências@novotempo.org.br ou Programa Evidências, Caixa Postal 7, CEP 12.300.970, Jacareí, São Paulo. Ou ainda nos ligue pelo telefone 12 21 27 31 21.
Em nosso próximo programa, voltaremos com mais um assunto mostrando fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Até lá. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.